Meu nome é João Marcos, tenho 28 anos. Eu sempre fui do tipo que leva a vida meio solta, sabe? Nunca gostei de me prender a nada fixo, muito menos a relacionamentos complicados. Trabalho como garoto de programa já faz uns anos. Não é algo que eu saia contando para todo mundo, claro, mas é o que paga as contas. E para ser bem sincero, até gosto da liberdade que isso me dá. Eu já vi de tudo nesse meio. Tem cliente de todo tipo, desde gente normal até uns que você sente logo de cara que tem algo errado. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma terça-feira qualquer, começo de noite. Eu estava saindo de um atendimento quando recebo uma mensagem num número desconhecido. Normal, o pessoal costuma trocar de número para manter discrição. Mas o valor que me ofereceram ali, cara, era muito acima do que eu costumo cobrar. Muito acima mesmo. Eles disseram que eram um casal, que queriam companhia para uma festa privada e que pagariam o dobro do que eu normalmente cobraria, só pela presença. Parecia fácil demais. Fiquei meio desconfiado, mas ao mesmo tempo não costumo recusar fácil quando a grana fala mais alto. Combinei com eles e um motorista particular me buscaria em um ponto da cidade. O carro era daqueles luxuosos, preto, vidros escuros. O motorista nem olhava na minha cara. Achei estranho, mas mantive a pose. Durante o trajeto tentei puxar assunto, perguntar quem eram, onde seria a festa. Ele só dizia que não podia falar, que os patrões preferiam surpresa. Quando finalmente cheguei, me deparei com uma mansão gigantesca, afastada, cercada por muros altos e jardins perfeitos. Já comecei a sentir aquele frio no estômago, sabe? Mas continuei. Fui recebido por eles na porta. Mariana e Henrique. Elegantes, bonitos, daquele tipo que parece ter saído de comercial de perfume importado. Eles eram extremamente simpáticos, educados até demais. Faziam questão de elogiar tudo em mim, desde meu sorriso até meu jeito de andar. Me tratavam como se já me conhecessem há anos. Mariana até disse algo que me deixou meio encucado. A gente já acompanha você há um tempo, João Marcos. Você é exatamente o que procurávamos. Na hora, achei que era só charme para me deixar confortável. Aceitei uma taça de vinho que me ofereceram e Henrique sugeriu que antes da festa começar, eu trocasse de roupa. Disse que tinham separado algo especial para mim, que combinaria mais com o ambiente deles. Foi aí que comecei a achar aquilo tudo estranho demais. Eles me levaram até um dos quartos da mansão. Quando digo quarto, não estou falando de qualquer lugar. Parecia um quarto de hotel 5 estrelas. Roupas dobradas na cama, do meu tamanho. Tudo já separado. Camisa, calça, até um relógio caro. Eu estava começando a perceber que aquilo não era só uma festa comum. Troquei de roupa, meio sem jeito, pensando que talvez fosse só frescura de gente rica. Mas ao voltar para o salão principal, percebi que quase não havia convidados. Só umas poucas pessoas espalhadas, todos parecendo mais funcionários do que qualquer outra coisa. E o casal não saía do meu lado um segundo. Toda vez que eu tentava puxar conversa com alguém, Henrique logo aparecia sorrindo, mudando de assunto, me puxando de volta para perto dele e de Mariana. Eles escolhiam até o que eu bebia. Mariana vinha e dizia com aquele sorriso impecável: "Você devia experimentar este vinho, João. Vai adorar." Quando tentei pegar outra bebida, Henrique gentilmente tirou da minha mão e disse: "Confia na gente. Tudo aqui é do seu gosto." No começo, até achei que era só excesso de zelo. Mas aí começaram as conversas mais estranhas. Mariana, com aquela voz doce, disse: "Você já pensou em largar tudo e morar num lugar assim, sem precisar se preocupar com nada?" Eu ri, desconversei. Mas Henrique completou sério: "A gente pode te dar uma vida fácil, João. Você não precisa mais correr atrás de ninguém, basta confiar na gente." Aquilo me deu um arrepio. Já estava desconfiando, mas ainda tentei manter a calma.
Fui ao banheiro, pensando em mandar mensagem para um amigo, avisar onde eu estava. Mas lá dentro, sem sinal de celular. Nenhum. Quando saí, Henrique estava parado na porta me esperando com aquele mesmo sorriso controlado. Ele só disse: "Não precisa falar com ninguém de fora. Aqui você está seguro." Foi nesse momento que eu soube alguma coisa estava muito errada ali. Naquela altura, minha cabeça já estava fervendo. Eu queria sair dali, mas não podia demonstrar desespero. Fingi estar confortável, agradeci pela hospitalidade, disse que estava ficando tarde e que era melhor eu ir. Mariana colocou a mão no meu braço com aquele sorriso gentil e falou: "Ah, João, não precisa ir agora. A gente já preparou um quarto para você passar a noite. Você merece descansar aqui com a gente, longe daquela correria lá fora." Achei que seria mais fácil aceitar e sair no dia seguinte. O que eu não esperava era acordar no dia seguinte e perceber que tudo que era meu tinha sumido. Meu celular, carteira, até minhas roupas. Nada mais no quarto. Fui até eles, tentando não transparecer o incômodo. Henrique só disse como se fosse a coisa mais natural do mundo: "Relaxa, João. Já mandamos cuidar das suas coisas. Aqui você não precisa se preocupar com nada. Vamos cuidar de você." Tentei insistir que precisava sair, que tinha compromissos. Mariana interrompeu com aquela voz doce que agora me dava náusea. "Por que você quer voltar para aquela vida? Aqui é seu lugar. Você não precisa de mais nada lá fora." Eu senti o peso daquelas palavras. Era como se, aos poucos, eles fossem me engolindo, sufocando. Comecei a andar pela casa, procurando uma saída discreta. Tudo impecavelmente organizado, mas era como um labirinto dourado, onde todas as portas pareciam dar em corredores intermináveis. Foi numa dessas voltas que eu passei por uma sala trancada. Curioso, tentei forçar a maçaneta. Nada. Mas pela fresta vi algo que gelou meu sangue. Várias fotos emolduradas, com jovens diferentes, todos vestidos de forma parecida com as roupas que eu estava usando. Alguns rostos estavam riscados, outros com olhos borrados. Antes que eu pudesse entender, ouvi passos atrás de mim. Virei e vi um dos funcionários, um rapaz mais velho, que até então eu achava ser apenas mais um mordomo. Ele passou por mim discretamente, sem olhar, e soltou um papel dobrado no chão. Peguei assim que ele sumiu no corredor. No papel, só uma frase escrita à mão: "Eles não vão deixar você sair." O último que tentou, sumiu. Meu coração disparou. Não era só paranoia minha. Eu estava preso. Voltei para o quarto, sentei na cama e fiquei tentando bolar alguma forma de sair dali sem levantar suspeitas. Decidi que naquele dia ia fazer o que eles queriam. Fingir que estava aceitando tudo. Quem sabe me dessem alguma brecha. Durante o jantar, fiz questão de elogiar a comida, agradecer pela hospitalidade. Até brinquei dizendo que talvez eles tivessem razão e minha vida lá fora era mesmo uma bagunça. Mariana sorriu satisfeita e Henrique soltou algo que me deixou arrepiado. "Viu? No fundo, todos acabam percebendo que aqui é o lugar certo para eles. Mas o que me incomodou de verdade foi quando Mariana completou: Os outros também demoraram para entender. Mas no fim, todos aceitaram ficar com a gente." Eu tentei não reagir. Fiquei imaginando quem eram esses outros. Naquela madrugada, esperei todos apagarem as luzes. Andei silencioso pelos corredores, tentando achar alguma saída. Quando cheguei perto da garagem, pensei que finalmente tinha uma chance. Mas assim que toquei na maçaneta, ouvi atrás de mim: "Tá indo aonde, João?" Era Henrique encostado na parede, com um sorriso gelado e uma arma nas mãos. "Você tá com medo, mas só porque ainda não entende. A gente cuida de quem a gente gosta. Aqui ninguém precisa fugir." Meu corpo travou, eu não conseguia pensar direito. Foi quando, do nada, aquele funcionário apareceu no corredor. Não sei como ele teve coragem, mas começou a falar alto, tentando distrair Henrique, dizendo que tinha ouvido um barulho no jardim. Foi minha brecha.
Corri com tudo, sem olhar para trás. Pulei uma das janelas, rasguei a mão no vidro, mas nem senti. Saí pelo jardim, correndo feito louco até alcançar a estrada. A sorte foi um carro qualquer passando. Quase me joguei na frente. O motorista freou assustado e tudo o que consegui dizer foi: "Me ajuda, por favor." Depois daquela noite, eu não fui mais o mesmo. O motorista me levou até a cidade. Eu estava tremendo, sangrando, parecendo um maluco. Expliquei mais ou menos o que tinha acontecido e ele me deixou na delegacia. A polícia até foi até o endereço que passei, mas quando chegaram lá, a mansão estava vazia. Não tinha sinal do casal, nem dos funcionários. Nada. Tudo limpo. Como se nunca tivesse existido ninguém ali. Tentei seguir minha vida depois disso. Voltei para o trabalho, mas já não encaro mais do mesmo jeito. Toda vez que alguém manda mensagem oferecendo dinheiro demais, algo fácil demais, meu estômago revira. Fico pensando nos outros garotos que vi nas fotos naquela sala. Será que eles conseguiram sair? Ou ficaram presos para sempre naquele mundo disfarçado de luxo? Eu não gosto nem de imaginar o que teria acontecido comigo se eu não tivesse escapado. Hoje, quando alguém me pergunta se eu toparia mudar de vida, eu só consigo pensar numa coisa. Às vezes, a prisão mais perigosa não tem grades, tem luxo e promessas. Meu nome é Gustavo, e eu nunca imaginei que fosse virar personagem de um relato desses. Mas bom, aqui estou. Resolvi mandar essa história porque, sinceramente, foi uma das experiências mais assustadoras e sufocantes que já vivi. E talvez, se eu tivesse ouvido algo parecido antes, poderia ter evitado muita coisa. Eu trabalho como garoto de programa há uns bons anos. Não é algo que costumo falar abertamente, nem para os meus amigos mais próximos. Eu sempre fui muito reservado, sabe? Cauteloso. Tenho minhas regras, nada de misturar vida pessoal com profissional. Nunca atendo cliente mais de uma vez, nunca deixo que saibam onde moro. Tudo bem calculado. Mas às vezes, a gente vacila. Foi numa noite comum. Eu estava tranquilo em casa quando recebi uma mensagem num dos aplicativos que costumo usar para trabalho. O perfil da pessoa chamava a atenção logo de cara, sem aquelas abordagens estranhas ou desesperadas, sabe? A mulher era direta, educada, com um jeito de quem sabia exatamente o que queria. Ela se apresentou como Laura, disse que queria um encontro mais reservado, exclusivo e sem frescura. Ofereceu um valor bem acima do normal, alegando que queria um acompanhante de confiança para uma noite só, no hotel que ela mesma escolheria. Eu não costumo aceitar assim de primeira. Sempre converso mais antes. Tento sentir o perfil da pessoa, mas o jeito dela escrever me deixou curioso. Não era só o valor alto, era o tom. Parecia que ela sabia exatamente como falar comigo, meio como se já me conhecesse. Contra meu instinto, aceitei. O hotel era de luxo, desses mais discretos, sem muita circulação. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada no bar do lobby. Bonita, elegante, parecia segura de si. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi como ela conduziu a conversa. Depois de subir para o quarto, claro que o clima rolou normal, mas entre um drink e outro, ela começou a puxar assunto demais. Perguntando onde eu tinha crescido, como era minha família, se eu tinha amigos fora do trabalho, se morava sozinho. Umas perguntas que normalmente cliente nenhum faz. Tudo com um jeitinho leve, natural, como quem só quer conversar. Eu, meio relaxado, acabei respondendo mais do que devia. Na hora, não achei estranho. Ela era simpática, parecia gente boa. Quando a noite acabou, ela agradeceu, disse que não ia precisar de mais encontros e sumiu, sem rastros. Foi só 3 dias depois que tudo desabou. Eu estava voltando do mercado quando meu celular vibrou, número desconhecido. Abri a mensagem e gelei. Era uma foto minha, tirada claramente naquele hotel, de um ângulo que eu não fazia ideia.
Junto com a foto, uma mensagem direta. Ou eu pagava uma quantia absurda, ou tudo aquilo ia ser enviado para minha família, com detalhes da minha vida que só uma pessoa sabia. Na hora senti como se o chão tivesse sumido. Eu fiquei parado ali no meio da rua, celular na mão, coração disparado. Li aquela mensagem umas 3 vezes, como se pudesse ter entendido errado. Mas não. Estava tudo ali, claro. Não era só a foto. Era o jeito como quem mandou sabia exatamente quem eu era. Tinha informações que eu nunca postei em rede social, nunca contei para cliente nenhum. Só alguém que puxou aquilo de mim, cara a cara. Na hora pensei em 1000 coisas. Primeiro, em pagar. Depois, em desaparecer. Mas logo veio aquela sensação de raiva misturada com medo, como alguém tinha conseguido me colocar nessa situação. Eu, que sempre fui tão cuidadoso, tão na minha, agora estava sendo ameaçado daquele jeito. Tentei ligar para o número. Nada. Mandei mensagem perguntando quem era, tentando ganhar tempo. A resposta veio rápida, curta, fria. Você sabe quem sou. Não tente fugir. Voltei para casa naquele estado. Me tranquei no quarto, apaguei todas as luzes e comecei a revisar tudo. Cada conversa que tive com aquela tal de Laura, cada detalhe que deixei escapar naquela noite. A ficha foi caindo devagar. E quanto mais eu pensava, mais óbvio parecia. Ela nunca foi uma cliente comum. Aquele encontro tinha sido montado para me pegar. Mas por quê? E quem mais estava por trás? Na manhã seguinte, decidi que não podia ficar parado esperando mais ameaças. Não queria envolver ninguém, mas tinha um amigo que mexia com tecnologia. Daqueles caras que sabem como vasculhar o que ninguém vê. Um cliente antigo, na real, que virou amigo. Liguei para ele e pedi ajuda, sem dar muitos detalhes. Ele topou na hora. Pedi para ele tentar rastrear o número das mensagens. Enquanto ele fazia isso, comecei a prestar atenção em coisas que nunca antes me preocupei. Olhava para os vizinhos no corredor, observava quem passava na rua, revia meus próprios passos. Foi quando percebi algo estranho. Nas últimas semanas, tinha visto sempre o mesmo cara no prédio. Um vizinho novo que nunca falava com ninguém, mas que sempre parecia por perto quando eu saía. Achei que era coincidência. Até lembrar que um dia antes do encontro com a tal Laura, ele me cumprimentou no elevador e perguntou, casual, se eu trabalhava com eventos. Detalhe bobo, mas agora parecia muito específico. À noite, meu amigo me ligou com o resultado. O número das mensagens era daqueles que usam aplicativos para mascarar a identidade, difícil de rastrear. Mas ele conseguiu uma coisa. A última conexão daquele número vinha do mesmo bairro onde eu moro. Quase certeza que era alguém bem mais perto do que eu imaginava. Foi aí que a ficha caiu. Eu não estava sendo ameaçado por uma desconhecida qualquer. Era alguém que tinha acesso à minha rotina, alguém que sabia exatamente onde me encontrar. E foi nesse momento que decidi, não ia pagar nem fugir. Ia descobrir quem era, nem que isso custasse caro. Aquela noite eu mal consegui dormir. Ficava olhando pela janela do meu quarto, tentando lembrar de todos os detalhes. O rosto daquele vizinho novo, as perguntas da tal Laura, os lugares onde podia ter deixado escapar alguma coisa. Era como se tudo tivesse sido montado com calma, peça por peça, só esperando eu dar um vacilo. No dia seguinte, mandei mais uma mensagem para o número anônimo. Disse que estava disposto a pagar, mas que precisava de mais tempo. Do outro lado, responderam na hora, exigindo que o valor fosse entregue em dinheiro, num local específico, sem contato com polícia, sem joguinhos. O tom era claro. Ou eu pagava, ou acabava. Mas aí eu pensei, se eles queriam me controlar pelo medo, eu podia inverter o jogo. Eu não sabia quem exatamente estava por trás, mas estava óbvio que o cerco era perto demais. Então resolvi arriscar. Chamei meu amigo hacker de novo. Falei tudo dessa vez, sem esconder. Contei da Laura, do vizinho, das ameaças. Ele ficou preocupado, claro, mas topou me ajudar.
A gente montou um plano. Eu ia marcar de entregar o dinheiro no local que eles pediram. Mas antes, ia preparar tudo para gravar o encontro sem que percebessem. Eu precisava saber quem era. Precisava olhar no olho. Chegou o dia. Coloquei o dinheiro falso numa mochila, só papel cortado, e escondi um gravador no bolso. Combinei com meu amigo para ele ficar de longe, observando tudo. O local era um estacionamento quase abandonado, no final de uma rua pouco movimentada. Cheguei antes da hora, fiquei parado encostado no carro, fingindo calma, mas por dentro meu coração estava martelando. Não demorou muito e ele apareceu. O mesmo vizinho do prédio, agora sem disfarces, cara fechada, olhando direto para mim. Eu não disse nada, só entreguei a mochila. Ele abriu, conferiu por cima e aí começou a falar. Você achou mesmo que ninguém sabia quem você era, Gustavo? Você acha que vive escondido, mas sempre tem alguém observando. Aquela frase me deu um calafrio. Ele sabia até onde eu morava, minha rotina, meus contatos. Continuou. Foi fácil demais. Bastou uma cliente bem ensaiada e um pouco de paciência. Agora, ou você continua obedecendo, ou tudo sobre você vai direto para quem não devia. Enquanto ele falava, eu me esforçava para manter a expressão firme, como se não estivesse gravando tudo. Eu já sabia naquele momento que tinha duas opções. Ou enfrentava de vez e arriscava expor tudo, ou cedia e vivia refém daquele cara. Mas eu também sabia. Eu não ia deixar ele vencer. Quando ele virou para ir embora com a mochila, eu só disse uma coisa. Você não está tão no controle quanto pensa. Ele me olhou meio confuso, mas seguiu sem responder. Só que o gravador já estava com tudo. Voz, rosto, ameaças. Saí dali logo em seguida. Fui direto para casa com uma certeza na cabeça. Ou eu acabava com aquilo agora, ou seria só o começo. Mandei o áudio para o meu amigo. Pedi para ele guardar. E já comecei a pensar em como virar o jogo. No dia seguinte, deixei um bilhete anônimo na porta do vizinho. Só uma frase. A chantagem já está gravada. Mais um passo. E quem vai perder tudo é você. Nunca mais ouvi falar dele. Sumiu do prédio dias depois. Ninguém soube explicar. Talvez ele tenha entendido que se quisesse brincar de manipular, ia acabar queimando as próprias mãos. Eu segui minha vida. Mais cauteloso, mais desconfiado. Mas com a certeza de que, às vezes, enfrentar o medo é a única saída. E que tem gente que está sempre observando, só esperando você vacilar. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Sempre fui cuidadoso no meu trabalho, selecionando bem quem atendo, sem me expor demais. Mas naquele dia, parecia tudo sob controle, até não estar mais. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. O cara era formal, educado, se apresentando como Arthur. Disse que tinha meu contato por indicação e queria marcar um jantar exclusivo. O que me chamou a atenção foi o jeito como ele falava, como se já soubesse tudo sobre mim. Disse que admirava meu perfil reservado, que sabia que eu era confiável. Ofereceu um valor bem acima do normal. Pagamento adiantado, num restaurante caro. Confesso que hesitei, mas o dinheiro falou mais alto. Aceitei. Foi aí que comecei a cair na armadilha sem perceber. No dia marcado, cheguei no restaurante com um aperto no peito. Ele já estava lá. Um homem bem vestido, elegante, sorriso tranquilo. Conversa leve no começo, mas logo ele começou a soltar detalhes demais sobre mim. Onde eu morava, meus amigos, até um café que eu frequentava. Fingi que era coincidência, mas já fiquei alerta. No fim do jantar, ele quis me levar para casa. Recusei, claro. Ainda assim, no dia seguinte, ele mandou mensagem elogiando o nosso encontro, dobrando o valor, querendo marcar de novo. Eu devia ter cortado contato ali, mas não cortei. Aceitei o segundo jantar, achando que controlava a situação. Dessa vez, ele foi direto ao ponto.
Falava sobre exclusividade, sobre cuidar de tudo para mim. Cada palavra soava mais estranha. No meio da conversa, soltou: "Você ainda vai naquele café às segundas, né? Gosto de gente disciplinada." Ali eu percebi que ele não estava só curioso. Ele me observava. Mesmo assim, no fim, ele insistiu para que eu fosse conhecer a casa dele. Disse que tinha um presente para mim. Por mais que tudo dentro de mim gritasse para dizer não, eu aceitei. A casa ficava num bairro isolado, silencioso. Tudo parecia limpo demais, perfeito demais. Ele foi me mostrando os cômodos, sempre calmo. Sumiu por alguns minutos para pegar o tal presente. Foi quando tentei discretamente abrir a porta da entrada. Trancada. O peso no meu estômago foi imediato. Quando ele voltou, trouxe uma caixa com um relógio caro demais. Me entregou e falou: "Aqui você não precisa mais correr atrás de ninguém. Esse vai ser seu lar agora." Tentei sair e inventar desculpas. Ele só balançou a cabeça. "Você não vai a lugar nenhum, Rafael." Foi ali que entendi que eu estava preso. Naquela noite, ele me levou até um quarto. Grande, limpo, mas sem chave pelo lado de dentro. Meu celular tinha sumido do meu bolso e ele agia como se fosse tudo normal. Começou a controlar minha rotina. Ele trazia café, escolhia o que eu vestia, trancava portas e janelas, sempre com aquele sorriso calmo, como quem acha que está fazendo um favor. Tentei observar cada detalhe, trancas, horários, qualquer brecha, mas tudo era calculado. Ele sabia exatamente como me manter sob controle. O pior era como ele conhecia minha vida inteira, como se tivesse passado meses me vigiando. O tempo foi virando um borrão. Ele decidia tudo. O que eu comia, quando eu dormia, o que eu podia fazer. Sempre gentil, mas deixando claro que eu era dele. Quando tentei argumentar, ele dizia: "O mundo lá fora é cruel. Aqui você está seguro." Tentei forçar uma janela uma vez. No dia seguinte, ele apareceu no café, colocou a mão no meu ombro e disse: "Não adianta gastar energia tentando fugir. Eu cuido de você." Cada tentativa frustrada me deixava mais impotente. O controle dele era frio, psicológico, e eu já não sabia quanto tempo tinha se passado. Foi numa noite qualquer que as coisas mudaram. Ele tinha bebido mais do que o normal, falava sobre planos, como se a gente fosse um casal de verdade. E aí, sem perceber, deixou um molho de chaves em cima da mesa. Na hora, meu coração disparou. Esperei ele ir dormir, sentei quieto, fingindo calma. Quando não ouvi mais barulho, fui até a mesa, peguei as chaves. Testei uma, duas, até que uma girou. A porta destrancou. Abri devagar, saí na rua, madrugada silenciosa. Corri sem olhar para trás, sem saber onde estava indo. Só queria escapar. Bati na porta da primeira casa com luz acesa. Um senhor atendeu, assustado, e eu só consegui pedir ajuda. Liguei para a polícia dali mesmo. Quando voltaram na casa, ele ainda estava lá, calmo, como se nada tivesse acontecido. Demorou para eu conseguir me sentir livre de verdade. Por meses, qualquer barulho me fazia pensar que ainda estava preso. A sensação de que ele podia aparecer a qualquer momento não saía da minha cabeça. O pior é que ele nunca precisou levantar a voz. Nunca foi agressivo. Era no silêncio que ele controlava tudo. Hoje eu conto isso porque tive sorte de escapar. Mas nem todo mundo tem. Oi, meu nome é Bruno. Nunca pensei que fosse enviar um relato para o canal, mas depois do que aconteceu comigo, acho que guardar isso só para mim ia acabar me enlouquecendo. Então, decidi escrever aqui. Talvez alguém escutando entenda o que eu senti naquela noite. Eu trabalho como garoto de programa faz alguns anos. Nada glamuroso, só mais uma forma de pagar as contas sem ter que me prender em um emprego que eu detestasse. Já vi de tudo nesse meio. Gente carente, gente estranha, gente perigosa. Mas sempre achei que dava para controlar as situações, sabe?
É só ficar atento aos sinais. Bom, era uma terça-feira à noite quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. O cara foi super educado. Disse que o nome dele era Marcelo, que tinha pegado meu contato através de um amigo em comum e que estava buscando um encontro discreto. Até aí, nada demais. O que me chamou a atenção foi o valor que ele ofereceu, bem acima do normal para um programa simples de algumas horas. Confesso que, na hora, pensei 2 vezes. Sempre que alguém joga dinheiro demais assim, acende um alerta. Mas ele foi gentil, parecia respeitoso e disse que preferia algo sem enrolação, num apartamento que ele mesmo alugou só para esses encontros. Eu estava precisando da grana, então aceitei. Chegando lá, tudo parecia normal demais. O prédio era daqueles mais antigos, sem porteiro, sabe? Subi, toquei e Marcelo abriu a porta com aquele sorriso meio nervoso. Devia ter uns 50 e poucos anos, bem cuidado, cheiroso, roupa alinhada. Me ofereceu um drink logo de cara, começou a conversar de um jeito calmo, educado. Mas tinha alguma coisa ali, um ar pesado, não sei explicar. Tipo, quando você entra num lugar e sente que algo está fora do lugar, mas não sabe o quê. Ele puxou assunto sobre minha vida, perguntou se eu já fazia isso há muito tempo. Eu, educado, respondi sem entrar em detalhes. O clima parecia tranquilo, mas meu instinto dizia que tinha algo mais ali. No meio da conversa, reparei que tinha umas fotos viradas para baixo em cima da cômoda. Na hora, achei estranho, mas fiquei na minha. Foi quando ele soltou um comentário que me deixou um pouco desconfortável. Disse que tinha um casamento complicado, que precisava de momentos assim para respirar. Eu só dei um sorriso amarelo, pensando comigo: lá vem problema. Mas, de novo, ele parecia tranquilo. Pegou o celular algumas vezes, olhava mensagens e logo guardava, meio nervoso. Eu tentei manter a noite leve, fazer meu trabalho e ir embora. Só que não foi assim que aconteceu. Depois de uns minutos, ele foi ao banheiro. Fiquei ali no quarto, sentado na beirada da cama, checando meu próprio celular. Foi aí que ouvi algo que me deixou gelado. Batidas fortes na porta, secas, insistentes. Na hora, pensei que podia ser vizinho reclamando do barulho, mas não tinha barulho nenhum. Fiquei parado, sem saber se abria ou não, até que antes que eu pudesse reagir, a porta simplesmente se abriu com tudo. Uma mulher entrou, morena, bem arrumada, mas com uma expressão... Cara, eu nunca vi tanto ódio no olhar de alguém. Ela bateu os olhos em mim e já entendi que ela sabia exatamente quem eu era e por que eu estava ali. Cadê o Marcelo? Foi a primeira coisa que ela falou, a voz tremendo de raiva. Eu só consegui balbuciar um: ele tá no banheiro. Meu coração disparou. E foi naquele momento que ele apareceu pálido, sem saber o que dizer. A mulher começou a gritar com ele, mas do nada virou toda a atenção para mim. Me olhou de cima a baixo como se eu fosse lixo. Disse que sabia exatamente o tipo de pessoa que eu era, que eu destruía famílias, que eu devia ter vergonha. Tentei explicar, juro que tentei. Disse que estava ali só a trabalho, que não conhecia a história deles, que não era nada pessoal. Mas ela não queria ouvir. Parecia já ter vindo com um plano montado. Ela puxou a bolsa e de dentro tirou uma faca pequena. Não era nenhuma arma gigante, mas na hora aquilo pareceu muito mais ameaçador do que deveria. Trancou a porta com a chave, colocou no bolso e disse: hoje vocês dois vão entender o que é ser traído. Eu olhei para o Marcelo, esperando que ele falasse alguma coisa, qualquer coisa, mas ele ficou ali, parado, quieto, como se estivesse aceitando tudo. Naquele momento, eu percebi que estava completamente sozinho naquela situação. A essa altura, meu corpo inteiro estava tremendo, mas tentei manter a calma. Eu já passei por situações desconfortáveis antes, já lidei com clientes bêbados, gente agressiva, mas nada parecido com aquilo. Ela começou a andar pelo quarto devagar, segurando a faca como quem segura uma caneta, tranquila, quase calculista. O Marcelo tentou dar um passo na direção dela.
mas ela apontou a faca para o peito dele e falou bem claro: "Fica onde você tá. Não é você quem vai pagar hoje." Ela voltou os olhos para mim e disse: "Você acha que pode entrar na vida de alguém assim, bagunçar tudo e ir embora como se nada tivesse acontecido?" Eu tentei falar de novo, explicar que eu não sabia, que ele nunca tinha falado nada sobre ser casado. Mas parecia que cada palavra minha só alimentava mais a raiva dela. Ela então jogou meu celular no chão e pisou em cima, quebrando na hora. Falou que ninguém ia sair dali até ela decidir o que fazer. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. Eu olhava para o Marcelo, esperando que ele reagisse, tentasse impedir qualquer coisa. Mas ele estava completamente apático, como se a culpa e o medo tivessem deixado ele paralisado. Foi aí que ela começou a jogar um jogo psicológico pesado. Disse que ia tirar fotos minhas, divulgar meu rosto, espalhar que eu destruía casamentos, acabar com qualquer chance de trabalho que eu tivesse. Disse que homens como eu mereciam ter medo também. Naquele momento, eu sabia que se não fizesse algo, aquela noite não ia terminar bem para mim. Eu precisava pensar rápido. Ela estava descontrolada, mas ainda assim prestando atenção em cada movimento meu. Então, resolvi fazer algo arriscado. Entrei no jogo dela. Falei baixo, tentando parecer calmo que ela tinha razão, que eu não devia ter aceitado um cliente casado, que eu podia fazer qualquer coisa para consertar aquilo. Tentei criar uma brecha, alguma distração. Enquanto isso, vi que ela mantinha a chave no bolso da calça e a faca na outra mão. O Marcelo, quieto, só observava tudo, sem coragem para reagir. Quando ela se aproximou, querendo que eu ajoelhasse para pedir desculpas, juro por Deus que isso aconteceu, eu vi minha chance. Num impulso, empurrei ela de lado e corri para a porta. Ela tentou me agarrar, mas tropeçou, e eu consegui puxar a chave do bolso dela. Minha mão tremia tanto que quase deixei a chave cair, mas consegui destrancar e sair correndo pelo corredor. Só escutava os gritos dela ficando para trás e Marcelo, ele nem tentou me seguir. Nem sei o que aconteceu com eles depois. Só queria sair dali vivo. Corri até a rua, desci as escadas feito louco e só parei quando cheguei numa avenida movimentada. Meu coração parecia que ia explodir. Eu mal conseguia respirar. Desde aquela noite, eu nunca mais aceitei proposta nenhuma sem investigar bem antes. Parece besteira, mas aquela sensação de que a qualquer momento tudo pode virar um pesadelo nunca mais saiu de mim. É isso. Quis compartilhar essa história para talvez servir de alerta para quem acha que certas situações são só mais um encontro comum. Às vezes, o perigo está escondido, onde você menos espera. E se você ficou até aqui ouvindo meu relato, aproveita e se inscreve no canal. Acredite, tem coisas que só quem vive entende. Tem cliente que você bate o olho na mensagem e já sabe que vem problema. Não sei explicar. É como se as palavras carregassem algo pesado, sabe? Foi assim com ela. A mensagem veio curta, direta, sem rodeios. Queria brincadeiras perigosas. Oferecia um valor bem acima da média, como se estivesse tentando comprar não só meu tempo, mas também minha coragem. No começo, confesso que ri. Achei que fosse mais uma fantasia boba, gente querendo sentir adrenalina controlada. Já vi de tudo nesse meio. E quem vive disso aprende a dançar conforme a música. Topei. Marcamos num hotel daqueles caros, onde tudo parece impecável demais para ser real. Quando ela abriu a porta, veio aquele primeiro choque. Clara, nome falso, com certeza. Era bonita, elegante, mas tinha algo no olhar que incomodava. Um olhar que não pisca, que parece calcular cada movimento seu. E eu não gosto quando sinto que estou sendo estudado, sabe? No começo, tudo seguiu o script. Ela dava as ordens, eu seguia, jogava no personagem. Até aí, beleza. Mas aos poucos, comecei a perceber que ela queria algo além do que estava ali combinado.
Pequenas humilhações disfarçadas de brincadeira, risadinhas quando percebia meu desconforto. Algo já não estava certo. O segundo encontro foi onde a coisa desandou de vez. Achei que seria só mais do mesmo, mas ela apareceu diferente, mais direta, sem aquele charme do primeiro dia. Mandou que eu descesse até o lobby do hotel usando só uma toalha. Disse que era parte do jogo, que queria ver até onde eu aguentava. Eu hesitei. Não vou mentir. Tentei negociar, sugerir outra coisa. Mas ela só me olhou daquele jeito frio e disse: achei que você fosse mais corajoso. A pressão psicológica é sutil, mas funciona. Acabei cedendo, querendo acabar logo com aquilo. Quando subi de volta para o quarto, encontrei ela rindo, com o celular na mão. Ela tinha tirado fotos minhas lá embaixo. Disse que eram souvenirs, mas vi na hora que não era só isso. Ela estava testando o limite, mas não só o meu. Estava vendo até onde podia me controlar. Depois desse dia, decidi que precisava conversar, deixar claro que não era esse tipo de jogo que eu fazia. Mandei mensagem, tentei ser profissional, educado. Ela só respondeu com uma frase que até hoje me dá um nó no estômago. Você ainda nem viu do que eu sou capaz. Depois daquela mensagem dela, eu até pensei em bloquear, sumir. Mas quem trabalha com isso sabe que não é tão simples. A gente vive de reputação, indicações, e ela já tinha informações demais sobre mim. Na semana seguinte, Clara me chamou de novo, insistente. O valor era maior dessa vez, como se o dinheiro fosse capaz de apagar o mal-estar da última vez. Eu devia ter recusado, mas aceitei, meio no automático, talvez tentando me convencer de que eu ainda estava no controle. Só que assim que cheguei no quarto, senti que algo tinha mudado. Ela não me cumprimentou com aquele teatrinho normal. Só largou o celular em cima da mesa e disse: gostaria que você fosse mais obediente hoje. Na tela, vi uma pasta aberta com fotos minhas. Prints de conversas, detalhes da minha vida pessoal que eu nunca tinha compartilhado com ela. Ela sabia o bairro onde eu morava, nomes de alguns amigos, até fotos minhas fora do trabalho. Nem perguntei como conseguiu, só senti o estômago revirar. A partir daí, não tinha mais nada de fantasia ou acordo. Ela deixou claro com aquele sorrisinho cínico: você quer parar? Tudo bem, mas imagina essas fotos espalhadas por aí. Vai ser divertido ver quem realmente te conhece. Ali, entendi que eu estava preso. Depois daquele dia, passei noites sem dormir. Não era mais só o medo dela. Era a sensação de que eu tinha perdido totalmente o controle da situação. Clara começou a me mandar mensagens quase todos os dias. Algumas só para perguntar se eu estava disposto a ser mais corajoso. Outras mais diretas, jogando alguma ameaça velada. O pior era que ela nunca falava exatamente o que queria. Era como se ela quisesse me deixar sempre pisando em ovos, sempre adivinhando qual seria o próximo teste. Até que ela marcou um novo encontro. Mas dessa vez, o local não era hotel. Ela queria que eu encontrasse ela num restaurante chique em horário de pico. Disse que queria brincar em público, fazer de conta que éramos um casal perfeito, mas com algumas ordens discretas que eu teria que obedecer. Eu quase recusei. Quase. Mas aí ela mandou um vídeo, um trecho rápido, mas suficiente. Eu no hotel, andando pelo corredor só de toalha. O suficiente para arruinar qualquer coisa se caísse na internet. Ali eu soube que precisava dar um jeito. Não era só fugir. Era quebrar o jogo dela antes que aquilo virasse algo maior. Eu aceitei o tal jantar, não porque queria, mas porque sabia que se não fosse ali, ela arrumaria outra forma de puxar minha coleira. Só que dessa vez fui preparado. Antes de sair, conversei com um amigo de confiança, alguém que sabia da minha profissão, que não me julgaria. Contei tudo, mostrei as mensagens, as fotos, os vídeos que ela tinha mandado. Pedi para ele guardar aquilo comigo, como garantia. No restaurante ela estava exatamente como sempre.
impecável, fria. Fez questão de pedir a mesa mais visível, sorrindo como se fosse a pessoa mais apaixonada do mundo. Mas por baixo da mesa, os comandos vinham. Tira o casaco devagar. Olha fixamente para o garçom quando ele passar. Agora pega minha mão e aperta forte. E eu fui obedecendo, mas com outra cabeça. Enquanto ela falava, eu deixei o celular gravando o áudio inteiro da conversa. Inclusive, quando ela, sem pudor, soltou frases do tipo: se você me decepcionar, já sabe que eu posso acabar com sua vidinha. Na saída, ela ainda tentou me encurralar. Disse que queria algo mais intenso da próxima vez. Algo que, sinceramente, me fez temer pela minha segurança. Mas eu já sabia o que fazer. No dia seguinte, sem responder mais nenhuma mensagem dela, fui direto ao advogado de um outro cliente fixo. Alguém que já tinha deixado claro que me devia favores e sabia ser discreto. Mostrei tudo: gravações, prints, ameaças veladas. Expliquei que só queria uma coisa: cortar qualquer ligação com Clara sem precisar arrastar isso publicamente. Ele foi direto. Disse que aquilo se configurava como extorsão, abuso psicológico e violação de privacidade. Bastava um passo em falso dela e poderia ter problema sério na justiça. Com a ajuda dele, preparei uma mensagem final, curta, mas cirúrgica. Se você entrar em contato comigo novamente, tudo o que tenho vai direto para o advogado e para as autoridades. Seu joguinho acabou. Enviei. Depois disso, silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ela simplesmente sumiu. Até hoje não faço ideia do que ela realmente queria no fundo. Controle, diversão doentia, nunca saberei. Mas uma coisa eu aprendi. Tem gente que não quer só brincar. Quer ver até onde consegue te destruir. E nesse tipo de jogo, se você não reagir a tempo, não sobra nada. Oi, meu nome é Gabriel. Antes de começar, já adianto. Não é fácil falar sobre isso. Mas depois de acompanhar tantos relatos aqui no canal, decidi criar coragem e contar o que vivi. Talvez sirva de alerta para quem acha que consegue identificar qualquer tipo de perigo só pela cara da pessoa. Na época, eu já trabalhava como garoto de programa há um bom tempo. Sabia me virar, tinha minhas regras, sempre tomava cuidado com os clientes. Esse aí parecia mais um cliente comum. Entrou em contato pelo app, educado, direto ao ponto. Não pediu foto estranha, não ficou falando besteira, só perguntou valores, combinou o local, um apartamento num bairro tranquilo, e ainda fez questão de pagar adiantado. Tudo certinho. Na minha cabeça, já pensei, esse vai ser fácil. Sabe aquele tipo de cliente que só quer fazer rápido e pronto, sem complicação? Era isso que eu esperava. Cheguei no prédio, tudo limpo, organizado, silencioso demais para o horário. O porteiro me liberou sem perguntar nada, como se já tivesse sido avisado. Subi, bati na porta e ele abriu quase na mesma hora. Um homem de uns 50 e poucos anos, aparência comum, meio religioso demais para o meu gosto. Crucifixo no pescoço, uma Bíblia aberta no aparador. Mas fora isso, parecia tranquilo. Ele me recebeu sorrindo, oferecendo água. E aí foi o primeiro sinal que acendeu uma luz amarela. Ele trancou a porta com a chave e colocou meu celular em cima do balcão, dizendo que era para nossa segurança. Não achei legal, mas respirei fundo. Achei que talvez fosse só um daqueles clientes mais controladores. Só que ao invés de ir direto ao assunto, ele olhou bem firme para mim e soltou. Hoje, Gabriel, você não veio aqui para isso. Hoje você veio para ser salvo. Confesso que na hora eu ri, sem entender. Achei que fosse piada. Mas quando vi ele fechar as cortinas e começar a ligar a TV, percebi que o negócio ia muito além de uma excentricidade. O cara começou a passar uns vídeos esquisitos. Testemunhos de gente falando sobre como largaram o pecado, imagens de igrejas cheias, discursos inflamados.
Eu estava sentado no sofá, tentando entender se aquilo era uma encenação ou se ele realmente acreditava que eu ia ficar ali assistindo tudo numa boa. Aos poucos, fui notando o padrão. Ele não queria me convencer, queria me doutrinar. Fazia perguntas entre um vídeo e outro, sempre com aquela voz calma, como quem cuida de alguém doente. Você já pensou em largar essa vida, Gabriel? Sabe que ninguém vai te amar de verdade desse jeito, né? Eu respondia com um sorriso, tentando manter a compostura. Mas por dentro minha cabeça já estava a mil. Toda vez que eu dava a entender que queria ir embora, ele cortava. Não, ainda não. Você precisa ouvir mais. Ele tirou uma pasta de papéis, colocou no meu colo. Eram documentos cheios de jargão religioso, uma declaração de que eu estava renunciando à vida pecaminosa. No fim, tinha um espaço para eu assinar. Foi ali que entendi. Ele não ia me deixar sair enquanto eu não aceitasse ser salvo. O pior é que ele não gritava, não ameaçava fisicamente. Era tudo calmo, frio. E isso fazia parecer ainda mais perigoso. Eu percebia que qualquer reação errada podia desencadear algo pior. Continuei ali, ouvindo ele falar, sem saber qual seria meu próximo movimento. Naquele momento, eu sabia que não podia agir no impulso. O cara não era violento, mas estava tão convicto do que estava fazendo que qualquer deslize meu podia transformar tudo em uma situação física. E aí, quem garante que ele não tinha algo pior escondido naquele apartamento? Então, decidi entrar no jogo dele. Fiz um esforço enorme para controlar minha expressão. Deixei ele falar, dei respostas vagas, meio que concordando aqui e ali. Ele parecia gostar de ouvir que eu estava pensando sobre o que ele dizia. Depois que você assinar, Gabriel, vai sentir uma paz que nunca sentiu na vida. Claro, imagino que sim, eu respondia, fingindo interesse. Enquanto ele mexia nos papéis, observei cada detalhe ao redor. A chave da porta não estava visível, mas notei que a jaqueta dele estava jogada no encosto do sofá. Provavelmente, ele deixou ali quando me recebeu. Depois de mais alguns minutos de lavagem cerebral, ele falou que ia preparar um café. E foi nesse intervalo que minha cabeça disparou. Se eu ia tentar alguma coisa, era agora. Perguntei se podia ir ao banheiro. Ele hesitou, mas acabou deixando. Foi rápido, provavelmente achando que eu estava convencido e não representava ameaça nenhuma. Dentro do banheiro, encarei o espelho. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Eu sabia que se vacilasse não saía dali. Voltei para o sofá. Ele estava na cozinha, distraído. Eu, com calma, fingi mexer na jaqueta dele enquanto ajeitava minha camisa. Bingo! A chave estava no bolso interno. Segurei firme, tentando não demonstrar nada. Ele voltou, colocou a xícara na minha frente e sorriu como se já tivesse ganho. Mas por dentro, quem estava com a vantagem agora era eu. Respirei fundo e mantive a atuação. Deixei ele falar mais um pouco, sempre concordando, perguntando quando eu poderia assinar, fingindo que precisava refletir mais uns minutos. Cada segundo que passava era um teste para os meus nervos. Quando percebi que ele relaxou, levantei do sofá devagar, como quem vai ao banheiro de novo. Mas dessa vez, com a chave na mão, caminhei direto até a porta. Meus dedos tremiam enquanto girava a fechadura, rezando para ele não perceber antes. Ouvi ele chamando atrás de mim. Gabriel, onde você vai? Não respondi, só empurrei a porta e disparei pelo corredor, sem olhar para trás. Ouvi o som abafado da porta batendo, ele gritando algo, mas naquele momento nada mais importava. Desci as escadas como se minha vida dependesse daquilo, e de certa forma, dependia mesmo. Lá fora, senti o ar frio da rua e parecia que eu estava acordando de um pesadelo. Peguei meu celular no bolso e só conseguia pensar. Eu consegui sair. Depois daquele dia, mudei algumas coisas. Fiquei mais atento, parei de confiar em cliente que parece perfeito demais. Porque no fim, prisão não precisa ter corrente. Às vezes, ela vem disfarçada de boas intenções e uma chave escondida.
Oi, tudo bem? Bom, confesso que eu enrolei muito antes de tomar coragem para mandar esse relato. Sempre achei que, se um dia fosse contar tudo isso para alguém, seria para um terapeuta ou, sei lá, escreveria num caderno e guardaria no fundo da gaveta. Mas depois de escutar tantas histórias aqui no canal, percebi que talvez tenha gente passando por coisas parecidas. E, sinceramente, eu preciso tirar esse peso do peito. Eu trabalho como garoto de programa há uns anos já. Sempre fui discreto, profissional. Faço questão de manter a minha vida pessoal e minha família bem separadas disso. Nunca tive problema, sempre tomei cuidado. Até aquela noite. A noite que mudou tudo. Foi um cliente como qualquer outro, pelo menos era o que parecia. Me chamou pelo aplicativo, não disse nome verdadeiro, só passou o endereço. Um hotel desses mais sofisticados, bem no centro. Não vi nada fora do normal, aceitei. Marquei o horário, me arrumei e fui. Mas quando bati na porta do quarto, cara, juro que minhas pernas quase falharam. Quem abriu a porta foi o Antônio. Talvez esse nome não signifique nada para vocês, mas para mim, ele era praticamente um tio. Amigo do meu pai há anos, sempre esteve presente nas reuniões de família, nos churrascos, aniversários. Aquele tipo de pessoa que você cumprimenta com um beijo no rosto, que pergunta dos seus estudos, que faz piada sem graça na mesa do almoço. Meu sangue gelou. Ele ficou me encarando por uns segundos, como quem confirma o que já sabia, e sorriu. Na hora, pensei em inventar qualquer desculpa, dizer que tinha confundido o quarto e sair correndo dali. Mas foi como se eu estivesse paralisado. Antônio simplesmente se virou e disse: "Entra, Luan. Acho que a gente precisa conversar." Foi nesse momento que eu entendi que ele sabia exatamente quem eu era. Não era coincidência. Ele me reconheceu no aplicativo, tinha marcado aquele encontro de propósito. Quando entrei, já com o coração batendo forte, ele trancou a porta e falou com uma calma que me dava mais medo do que se tivesse gritado: "Olha só, quem diria, hein? O filho da Vera e do Paulo aqui trabalhando desse jeito." Eu fiquei em silêncio. Tentei pensar rápido, controlar o pânico, mas minha cabeça girava. Ele continuou, andando devagar pelo quarto, como quem saboreia a situação. "Mas relaxa, eu não sou de fazer escândalo. Não vou falar nada para os seus pais. Afinal, a gente pode resolver isso só entre nós dois." Foi aí que caiu a ficha. Não era só constrangimento, era uma ameaça. Ele estava me dizendo, sem dizer claramente, que agora tinha algo sobre mim e que podia usar quando quisesse. Eu queria levantar, sair correndo, sumir, mas ele se aproximou e soltou no tom mais natural do mundo: "Eu gostei de te ver aqui. Acho que a gente pode se encontrar mais vezes, só entre a gente. O que você acha?" Eu não sabia o que responder, não sabia o que fazer. Só conseguia pensar no rosto da minha mãe, no meu pai descobrindo, naquele círculo de conhecidos, amigos da família, todos comentando sobre mim. Era como estar preso num pesadelo acordado. Ele percebeu meu silêncio e, antes de eu conseguir balbuciar qualquer coisa, completou: "Fica tranquilo. Enquanto você for meu, ninguém precisa saber." Naquele momento, eu senti que minha vida não era mais minha. Depois daquela noite, eu não consegui dormir. Passei horas encarando o teto, revivendo cada palavra, cada olhar do Antônio. Era como se ele tivesse plantado uma bomba no meu colo e estivesse com o dedo no botão, só esperando eu fazer o movimento errado. Eu queria acreditar que ele só estava blefando, que tinha sido um susto, uma situação isolada e que nunca mais ia me procurar. Mas claro, não foi assim. Na semana seguinte, recebi mensagem dele, direta, sem rodeios: "Mesmo horário, mesmo hotel, espero você." Meu estômago embrulhou. Eu queria ignorar, apagar aquilo e fingir que nunca aconteceu. Mas na minha cabeça só vinha a imagem dele sentado na casa dos meus pais, tomando cerveja, contando uma historinha qualquer enquanto guarda meu segredo no bolso.
Eu sabia que ele tinha o poder de acabar comigo. Então eu fui, de novo e de novo. A cada encontro ele ia ficando mais confiante, mais confortável no papel de quem mandava. Começou a querer saber detalhes da minha vida fora dali. Perguntava com quem eu morava, se tinha alguém especial, onde eu passava os fins de semana. Era sempre aquela conversa com um sorriso no rosto, mas com um veneno por trás. Eu me sentia encurralado. Não era só o medo de ele contar para minha família. Era a sensação de não ter mais controle sobre nada. Eu vivia com o celular na mão, esperando ele aparecer. Não sabia quando ia ser a próxima mensagem, o próximo convite ou a próxima ameaça disfarçada. E foi ficando cada vez pior. Teve um dia que ele apareceu no meu prédio sem avisar. Disse que estava passando por perto e resolveu visitar. Quase tive um ataque ali mesmo. Ele olhou em volta, elogiou meu apartamento como se fosse visita de domingo. E antes de ir embora, soltou: "Bonito aqui. Seria uma pena se alguém mais da família viesse te visitar de surpresa, né?" Aquilo me destruiu. Passei dias me sentindo sufocado, ansioso, com medo até de sair na rua. Eu sabia que aquilo não ia ter fim, não enquanto eu aceitasse aquele jogo. Foi aí que, numa madrugada qualquer, eu cheguei no meu limite. Olhei para o celular, para o histórico de mensagens dele e pensei: eu não aguento mais viver assim. E foi naquele momento que eu decidi que, fosse o que fosse, eu não ia mais deixar ele ter esse poder sobre mim. Naquela madrugada, depois de tanto tempo sendo controlado, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei o celular, abri a conversa com o Antônio e mandei só uma frase: "Isso acaba aqui, pode contar para quem quiser." Fiquei ali, encarando a tela, coração acelerado, esperando qualquer resposta. E ela veio rápido. Ele tentou disfarçar, dizendo que eu estava exagerando, que era só uma brincadeira entre a gente. Mas eu já não estava mais preso naquele medo. Bloqueei o número dele na hora. Os dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Cada ligação inesperada, cada mensagem, eu achava que era o momento que tudo ia explodir. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Ele sumiu. Silêncio total. Foi aí que eu percebi que o controle que ele tinha sobre mim só existia porque eu deixava. Que o medo dele falar era a arma dele. Mas quando eu parei de ter medo, ele perdeu. Não vou mentir. Carrego umas cicatrizes desse período. Mas pelo menos agora eu respiro sem peso. E se eu aprendi alguma coisa, é que ninguém merece viver refém do medo.